2022, comemoração dos 200 anos da independência. Vamos ver agora a segunda parte da exposição Independências, Casas e Costumes no Brasil, exposição organizada pelo Museu da Casa Brasileira, aqui em São Paulo. Nessa sala aqui, a gente buscou trazer justamente a representatividade daquele momento, de novo, aquela cultura material e a contribuição dos povos escravizados, chegados de várias etnias da África. Então, a partir dessa seleção de figurinos também da série, que são personagens importantes, a Maria Filipa, a mãe de Osória, enfim, tem vários personagens que foram importantes também pelas lutas de independência, que são representadas, e são figurinos que foram preparados pela Jennifer Ramos, que trabalhou junto com o Alexandre Erkovitch, mas ela é especialista em pesquisa sobre a questão dos tecidos africanos, e ela fez essa reconstituição das vestes das diferentes etnias. Então, um pouco a partir daqui, a gente conseguiu trazer, a gente tem um mapa ali que mostra o fluxo da chegada dos povos das diversas etnias no Brasil. E tem também um aspecto muito importante, a curadoria dessa sala foi feita pela Inaê Lopes, que é essa historiadora especialista na história da escravidão e das questões raciais na América, que ela justamente nos trouxe uma questão que foi muito importante. Ela falou, olha, é fundamental o Museu da Casa Brasileira ressignificar a questão da senzala, porque a senzala é um modelo de moradia, né, dos escravizados que a gente tem como naturalizado como sendo um grande galpão, que está associado à promiscuidade e tudo isso, mas ele existiu, na verdade, no período final da escravização, que era um período onde houve a proibição do tráfico internacional dos escravos. Então, era uma maneira de guardar esse tesouro, na verdade, que era essa mão de obra, trancava à noite, soltava de dia, e é um modelo que eram os galpões dos portos africanos, onde eram armazenados essas vidas sequestradas, né, antes de virem para o Brasil. Então, essa reprodução das senzalas, principalmente no campo, né? Então aqui começa a existir já uma reconstrução da história, que acho que é muito importante, assim como a gente falou da dificuldade de reconstruir a história dos indígenas devido aos apagamentos, acho que aqui também, né? A gente aprende na escola, vai naturalizando questões que de fato não são a realidade histórica. Então, acho que tem algumas imagens que mostram, né? Que aqui são justamente queria mostrar, aqui essa questão justamente que ela distingue sobre essa existência da senzala só na fase final, do período da escravização, e que estava associada justamente a essa imagem, representa os portos, os galpões dos portos na África, que foi um modelo reproduzido aqui. E que, de fato, existiam opções de moradia, que eram as choupanas, que inclusive há uma fusão de conhecimento e de técnica construtiva entre a África e os indígenas brasileiros também, que está bem representado também nessa choupana aqui. E a gente observa lá também, né, a Casa Grande lá, quer dizer, existiam essas vidas autônomas, não eram durante todo o período da escravização que viviam em senzalas. Isso nós estamos falando aqui das habitações rurais. E o modelo também de ocupação de aldeamentos, que isso também dá um desdobramento para os quilombos, quer dizer, então existiam essas vidas autônomas, que a gente vai observar também como é que acontecia nas cidades. É uma pena que aqui, dessa materialidade, a gente tinha um projeto durante a pesquisa que a Inaê promoveu, que era de trabalhar também com os achados arqueológicos da região do Valongo, no Rio de Janeiro, mas também não deu tempo. O importante para a gente é assim, abriu muitas possibilidades para a gente trabalhar essas questões dentro do acervo do museu, né? Não deu para esgotar o assunto. Como eu disse, assim, é uma exposição que ela joga à luz a fatos importantes que a gente precisa repensar dentro da construção histórica do museu. Aqui, na representação urbana, isso é uma coisa interessante também, não deu muito tempo, mas a Inaê reforçou várias vezes a representação das fotografias dos escravizados e a representação da paisagem. Ela falou, vamos tentar buscar, porque existiam pintores negros também. Ainda também não deu tempo da gente montar essa composição, mas essa é justamente a ideia de reconstruir a história a partir de um outro ponto de vista. Aqui é muito interessante, é uma habitação de pobres, vamos dizer assim, que é a representação que diz aqui, do Debré. Não, é essa aqui, Família Pobre em Sua Casa, de 1835. E aqui nós temos o início, vamos dizer assim, do que representa o quarto de empregada,
que é essa ideia também, mostrar que nas cidades, Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, norte e nordeste do Brasil também, os povos escravizados tinham um outro tipo de arranjo habitacional. Quer dizer, muitos moravam assim já, com essa corruptela do quarto de empregada, vamos dizer assim. Muitos moravam nos porões e também existiam as casas autônomas, que eram onde vendiam o angu, que eram casas que serviam também para acolhimento, para encontro de casais, rituais de candomblé. E tinham também alguns escravizados que tinham casas próprias, que alugavam quartos, tinham os cortiços. Então, seria uma leitura de uma construção de vida urbana que não é muito uma história que é muito conhecida, né? Então, aqui também tem uma pincelada um pouco sobre isso. Essa questão de que as mulheres viviam nas ruas e as mulheres brancas viviam trancadas em casa, que eram as mulheres do século XIX. Quer dizer, existia uma vitalidade, uma construção cultural que se deve muito à contribuição dos povos africanos, né? Quer dizer, na realidade, a exposição está apontando para a existência de uma diversidade muito maior de modos de vida, tanto na cidade, no que era a cidade brasileira na época, quanto no campo, né? Muito maior do que a gente imagina, assim, quando a gente tem uma visão muito genérica. Exatamente. Quer dizer, a gente está repensando, né, essas visões de como como eram os viveres na época da independência. Exatamente. Né? E também essa contribuição da riqueza cultural, né? A gente pode ver pela diversidade da composição das roupas e tudo isso. Quando você falou da questão dessa miscigenação de modos de construir, de trocas técnicas entre as diversas etnias, os diversos povos, as diversas culturas, vamos dizer, me lembrou um livro do Mariano Carneiro da Cunha, que é a história dos negros que são repatriados para o Golfo do Benin e levam as técnicas portuguesas brancas para o Golfo do Benin. E daí o Mariano Carneiro da Cunha, esse livro acho que é de 76, daí ele vai para o Benin, ele volta para cá e vai ver aonde tem a arquitetura portuguesa, que era uma coisa que não tinha, apesar de que tinha arquitetura portuguesa, por exemplo, tem arquitetura portuguesa ao longo de todos os postos que eram quartéis, quando os portugueses faziam essa viagem aqui. Não tinha casas com aspecto brasileiro, eram só fortificações, né, portuguesas. E daí, quando ele faz esse levantamento, ele vai ver as casas de africanos que têm técnicas construtivas portuguesas. Então, é bem interessante, é bem nessa linha. Né? Acho que é interessante a gente observar depois, nós estamos fazendo uma atividade paralela à exposição, que vai acontecer no dia 18 agora, não sei se a gravação transcende o tempo, mas que vai ser uma apresentação para discutir justamente Ele é um militante dessa causa africana, que ele diz que a África não é um país. É curioso a gente perceber a diferença entre aquele mapa que é o das rotas da escravidão e esse aqui que tem os grupos étnicos e que, por sua vez, não correspondem exatamente às regiões tais como foram divididas pelos europeus, né? Exatamente. O que é esse mapa aqui, assim, então, especial? Esse mapa aqui, especificamente, é um projeto de uma ação que a gente está fazendo em paralelo à exposição, que nós convidamos um africano, ele é da Guiné-Bissau, e ele é militante de uma causa que diz justamente a África não é um país. É interessante a gente pensar isso como essa visão também de América Latina que a gente tem, né? América do Sul, quer dizer, nós somos vários países e várias culturas. E aqui justamente ele procurou contrapor essa divisão geopolítica da África, que no fundo é um estabelecimento territorial, colonial, a partir de uma visão eurocentrada, e o mapa, na verdade, que compõe a distribuição dos reinos e das etnias africanas, que, se nós pensarmos bem, é isso que é a ideia de que ele quer trazer nessa contribuição para o museu, que vai ter uma conversa aqui, que é justamente essa composição dos reinos e da cultura africana pré-colonial, que sempre que a gente vai falar sobre a questão das origens africanas no Brasil, a gente passa pela questão da escravidão e da colonização. Ele diz não, vamos conversar sobre o que é a África pré-colonial. Isso aqui, se nós pensarmos também, essa mesma visão cabe aqui também, né, nossa questão indígena. Se você pensar que os Yanomami estão entre Venezuela e Amazônia, quer dizer, essa determinação
nem cartesiana, mas essa divisão territorial colonial, ela é absolutamente abstrata e desrespeitosa, né? No sentido de uma ocupação milenar, né? O Wilton Guerra é museólogo aqui do Museu da Casa Brasileira. Aqui, nesse módulo, a gente então tem essa parte do Império. Ele vai falar um pouco para a gente de algumas características do mobiliário, que são do acervo do museu. Eu sempre fiquei curioso, Wilton, com algumas questões assim, por que alguns móveis têm uma solução de design, vamos dizer, mais linear, mais despojada, e outros têm uma configuração mais carregada. É uma questão de época? É uma questão de alguma tradição específica? Ou eles são simultâneos? Como é que se explica Acho isso? que tem várias camadas de informação, Douglas. Acho que tem a ver a questão da solução formal e técnica de você ter quem produzisse esse imóvel aqui, né, na colônia. No caso desses dois, como exemplo, a gente tem um móvel, que é essa mesa de encostar, que ela é mais simples, como você disse, mais reta, com linha mais pura, que obviamente está mais associada à função. Precisava de um móvel que atendesse uma necessidade dentro da cozinha, dentro da casa, né? Já esse outro móvel, que também é uma mesa de encostar, é mais rebuscada, com entalhe, com influência portuguesa, provavelmente até de outras tradições, e ela é mais formal, quer dizer, aqui a gente tem um processo técnico mais apurado, né? Provavelmente um artesão que produziu essa peça com entalhe, enfim, então tem essas características. Conviveram no mesmo período, às vezes até na mesma casa, né? Mas com soluções diferentes, né? O que essa exposição traz um pouco é essa relação entre camadas de informação sobre a produção do mobiliário no Brasil e a convivência deles nas casas, né? Então a gente vai ter, com a chegada dos primeiros europeus aqui, a vinda de móveis europeus, né, portugueses, ingleses, alguns deles, mas também a produção aqui. A escassez de mão de obra ainda para a produção disso, sobretudo a mão de obra escrava que produzia isso, com orientação de algum artesão vindo da corte, produzia um móvel mais simples, que tinha uma função para eu sentar, para comer, enfim. E quem tinha um pouco mais de dinheiro, obviamente, trazia móveis da corte. Com o passar dos séculos, esses móveis inspirados nesses móveis de estilo da corte começam a ser produzidos aqui por mão de obra nativa, né, tanto negra como indígena, com orientação sempre de um artesão maior que dizia como esse móvel devia ser produzido. Mas eles vão conviver na mesma casa, né? Então, o que a exposição traz um pouco é essa coisa da convivência de vários estilos, né? Muitos deles para cumprir uma função dentro da casa e outros para exaltar mesmo esse status dentro dessas residências, né? Então, vai ter um pouco dessa diversidade. Com relação à questão do dormir, a gente vê aqui são 3 tipos, vamos dizer, de suporte para o corpo. Sim. Quer dizer, você tem uma cama, a de palhinha, a cama da Imperatriz. E qual o papel da rede, então, dentro da casa brasileira na época da independência? A rede talvez seja o móvel mais importante dentro da casa. Desde o primeiro momento, o português se apropria da rede para fazer uso dela, tanto para dormir como para o descanso, né? A rede tem origem na América, né? Desde a Mesoamérica até a nossa região aqui, obviamente inicialmente produzida com material orgânico extraído da natureza, né? Essa trama que a gente vê aqui, ela já tem uma influência portuguesa, né? Das mulheres redeiras portuguesas, né? Ou indígenas casadas já com português, e vai criar essa trama num tear para produzir esse tipo de rede, e a rede vai perdurar, então ela vai estar na casa da pessoa mais pobre, vai estar na oca indígena, vai estar na casa dos mais pobres e também nos abastados, né? Então você vê uma casa senhorial em Pernambuco, de um senhor de engenho, ele vai ter a rede dele, né? É um móvel que perdurou, e a gente vê isso ainda, né? No Nordeste ainda na Amazônia, isso ainda é muito comum, dormir na rede, descansar na rede. Você falando dos outros móveis, a Marquesa é uma peça também muito interessante do século XIX,
né? Ela tem muita origem na França, mas aqui ela ganhou essa característica mais simples, mais pura, com a palhinha, que é muito tropical, né? Enfim. Então, você vai ver muito nas iconografias, né? Você estava falando com a Sandra sobre iconografia, ela vai estar muito, assim, Debré, Rugendas, vai aparecer muitas vezes a fotografia a iconografia da Marquesa. A gente tem aqui um exemplo disso, que é uma senhora na sua casa, né, sentando, fazendo afazeres domésticos, né, tecendo ali, sentada numa marquesa como essa, né. Ainda sobre a rede, essa rede é muito característica, talvez seja a única existente, a gente não tem conhecimento de outra, é uma rede de 4 punhos. Né? Normalmente as redes têm 2 punhos, um de cada lado, essa aqui tem 4. Né? Na iconografia que a gente tem do outro lado aqui, depois você pode mostrar, aparece o Hércules Florence sentado numa rede dessa. Dependendo da posição que você colocava ela poderia funcionar como um sofá. Né? Então essa disposição dos 4 punhos dela permitia várias posições de uso, né? E ela é sorocabana, é uma técnica da região de Sorocaba, né? Desenvolvida lá e depois com a questão das entradas, né, pro sertão, acabaram outros grupos desenvolvendo essa técnica, mas ela surge aqui em Sorocaba. E daí o resto das peças, vamos dizer assim, elas são uma parte são do acervo do museu, né? Todas as peças aqui são do acervo do museu. Né? Então a gente tem aí uma linha histórica que vai mais ou menos do século XVII até o final do XIX, com o acervo do museu, tentando retratar um pouco, como eu disse, esses tipos de casa. Né? A gente vai ver ali uma casa mais do final do século XIX, né? Onde você já vem a introdução do piano, né? Um objeto europeu que vai funcionar como espaço de lazer dentro da residência, mas também como forma de educar as moças, né? Então, o piano foi muito utilizado como maneira como forma de educação dentro da residência. Né? A gente tem um móvel que é originalmente brasileiro, né? Produzido por mestre francês, o Béranger, produzido em Pernambuco, mas com características brasileiras, que é aquele conjunto Béranger que a gente tem no canto da sala. Essa é a Sandra Pandeló, que ela é pesquisadora aqui do museu e ela trabalhou especificamente, acho que nessa exposição, com a questão tanto da cronologia histórica que a gente viu ali fora, quanto da questão do levantamento iconográfico. Que tipo de representações você vê assim que foram importantes e que foram escolhidas aqui para trazer para a exposição? Então, nós pesquisamos principalmente as representações que são o registro que a gente tem, né? São representações feitas por europeus, né? Porque no mesmo período em que acontecem as lutas por independência, enfim. Então, e aí há um questionamento também, né? Como os europeus representavam tanto os indígenas quanto os povos africanos, né? Você vê que às vezes em algumas representações você tem algo caricato, outras não, né? Outras são mais realistas. Então, a gente trabalhou com Rugendas, o príncipe Maximiliano, né, que fez uma grande viagem para cá e retratou muito do Sudeste, a Bahia também, né? Então, no caso dos botocudos e dos povos em geral, né, que eram chamados de botocudos, e não só, haviam povos que habitavam essa região Sudeste que não usavam botox, né, mas era um nome genérico, né, atribuído pelos portugueses a esses povos todos que viviam na região Sudeste aqui. E que é o foco dessa área aqui expositiva, né? Tratar desses conflitos que aconteceram no período após a vinda de Dom João VI para cá, né? E a guerra declarada por ele aos povos indígenas. Então, a gente tem, por exemplo, representações bem realistas, como o Rugendas, que aqui é uma bela representação da Mata Atlântica, né? No período, e que essa imagem também é dos anos 1820 a 35, não tem uma datação exata, né? E aqui já são os indígenas aldeados, né? Então, você vê que tem um padre, né? Com eles, você tem
construções que não são indígenas, né? Eles estão numa situação de aldeamento, né? Que acontece nesse período também. Já de hibridação, vamos dizer. Né? Ou massacre, né? Você tinha essa escolha, ou era massacrado ou você era aldeado e catequizado, enfim, né? Eles já estão usando vestimentas ocidentais, digamos assim, né? De brancos, enfim. E aqui você já tem uma representação um pouco mais realista, digamos assim, né? Ou mais próxima da forma como viviam os indígenas, né? Não aldeados, no caso, né? No meio da mais floresta. Etnográfica, né? Mais etnográfica, uma representação mais etnográfica, exato. Né? E assim, tem a qualidade estética dessas imagens, né? Assim, o tipo eram gravuras em metal, né? Que você vê o detalhamento, tudo, são muito bem realizadas, digamos assim, tecnicamente também, e esteticamente são muito interessantes, né? Assim, do outro lado ali, por exemplo, a gente tem uma representação naquela outra parede, em que você vê uma representação mais caricata, né, dos botocudos, porque eles não parece uma representação muito etnográfica, né? É uma cena de batalha, mas você vê que aqui uma puxando o cabelo da outra, né? E assim, até, né, o tipo de... Tem uma mistura, você não sabe se é indígena ou se é negro, né? Já tem uma coisa assim que você vê que é um pouco caricata, né? Assim, uma forma de representar, assim, uma visão europeia, né? Mas você tem várias visões europeias no período, né? O critério foi usar imagens produzidas na época em que aconteceram, época, né? No lógico. século XIX, assim. Lógico. Na outra sala também, né? Agora, uma coisa que me passou pela cabeça é que, assim, né, os desenhos originais eram feitos aqui, que eles eram transformados em gravura em metal na Europa. Então, a pessoa que fazia, o gravurista, né, o gravador que fazia as gravuras, só tinha um desenho já de primeira geração, mas quer dizer, de segunda geração, e não via o original, então eu acabava fazendo uma adaptação. Exato, muitas vezes eram a partir de aquarelas, né? Eles faziam a gravura até para poder reproduzir, né? E eram publicados em alguns jornais, periódicos, né? Para falar do novo mundo, né? Assim, né? Então, você tinha esse tipo de fato, né? Alguns coloriam, outros não, né? Tem isso também. Essa coisa, o menininho aqui tapando a mão para parece não ver um a anjo, violência. É um anjo barroco fora de lugar, né? Tem algumas imagens que o corpo é representado assim como um corpo renascentista, sabe? Assim, o corpo clássico, né? Assim. Onde está a tapioca? Né? Assim, com toda a musculatura definida, né? Assim, como se fosse um guerreiro espartano ou romano, algo do tipo, assim. Então, é interessante ver como eles se representavam, né?